Nessa data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu. Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveiras, Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Alexandre Pérez Canguçu. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte os seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Emenda modificativa número 59/2025, de autoria da mesa diretora, que corrige os anexos do projeto do PPA, Plano Plurianual, referente ao programa 0001 do Legislativo, constante no projeto de lei ordinária número 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se em forma materialmente constitucional e ainda premiando as discursivas legislativas. Voto favorável à tramitação da emenda modificativa número 59/2025, autoria da mesa do projeto de lei ordinário, 46/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Vereador Guilherme de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 167/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa 59/2025, de autoria da mesa, ao projeto de lei 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 103/2025. Emenda aditiva número 60/2025, de autoria da mesa diretora, que estende ao Poder Legislativo as mesmas autorizações previstas para o Poder Executivo no que couber, incluindo, para isso, parágrafo único ao artigo 10 do projeto do PPA, Plano Plurianual, referente ao projeto de lei ordinária número 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto e emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria de iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto
favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 60/2025, autoria da mesa e ao projeto da lei ordinária número 46/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seus juízos sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma em parecer da Comissão de Justiça em redação número 168/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 60/2025, de autoria da mesa, ao projeto de lei ordinária 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 104/2025. Emenda modificativa número 61/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que corrige a grafia por extenso de valor constante no artigo 1º do projeto da LOA 2026, referente ao projeto da Lei Ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique que é de natureza legislativa e quanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo da correta da emenda modificativa, preenchendo ainda os quesitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente estabelecidas as competências na razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal materialmente, constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 61/2025, autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, e o projeto de lei ordinário número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanha o relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 169/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa 61/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 105/2025. Emenda modificativa número 62/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que corrige os valores do quadro do artigo 2º do projeto da LOA 2026, referente ao projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno.
Por tudo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 62/2025, autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei ordinário número 47/2025, da autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pecunsul, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanha o relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 170/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa 62/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 106/2025. Emenda modificativa número 63/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que corrige os valores do quadro do artigo 3º do projeto da LOA 2026, referente ao projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 24 de novembro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, incisa técnica legislativa, voto favorável à tramitação da emenda modificativa da número 63/2025, autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, ao projeto de lei ordinário 47/2025, da autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanha o relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 171/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa 63/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria... Votação aqui, ó. Favorável ou não? Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 107/2025. Emenda substitutiva número 64/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que corrige o percentual máximo para abertura de créditos constantes no artigo 4º do inciso 1º
Primeiro, do projeto da LOA 2026, referente ao projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verificação de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado expediente legislativo correto e emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favorável à tramitação da emenda substitutiva número 64/2025, autoria da Comissões em Finanças e Orçamentos, o projeto de lei ordinário 47/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 172/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 64/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco o relatório em votação. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 108/2025. Emenda aditiva número 65/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que inclui anexos de emenda impositivas ao projeto da LOA 2026, referente ao projeto da Lei Ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique-se de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado expediente legislativo correto e emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando ser formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto, favorável à tramitação, a emenda aditiva número 65/2025, autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinário 47/2025, autoria do chefe do Executivo como voto. Plenário do Miro Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanho o voto do relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 173/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 65/2025, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 109/2025.
Emenda aditiva número 66/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento e divulgação em tempo real da execução orçamentária das emendas impositivas individuais, incluindo, para isso, dispositivos ou projetos da LOA 2026, referente ao projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 3 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências da razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 66/2025, autoria das comissões de acompanhamento da execução orçamentária e políticas públicas ao projeto de lei 47/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, presidente, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanha o relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 174/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 3 de dezembro de 2025, peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 66/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, ao projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma em parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 110/2025. Projeto de lei ordinária número 53/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera o objeto das emendas impositivas números 005, 015, 040, 056 e 124, alterando respectivamente os projetos de número 2.229, 2.239, 2.264 e 2.280 e 2.348 no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Alteração de aquisição de óculos para alunos da rede pública de ensino fundamental, parceria CIOP, para aquisição de óculos para a população em geral do município de Martinópolis, parceria CIOP. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 24 de novembro de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 53/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 3 de dezembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, acompanha o relator. Ricardo Trombini, ausente. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 175/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 24 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão.
De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 53/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de dezembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma em parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 111/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h45. Boa noite a todos.